Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje, dando sequência e encerrando o tópico guerras, que nós iniciamos semana passada, vamos estudar as perguntas 744 e 745 de O Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, livro 3, da Lei de Destruição, na tradução de Evandro Noleto Bezerra. Lembrando aos nossos irmãos que hoje estamos novamente com Edna Briggs, Guilhermina. O mestre continuará nos abençoando sempre. E Maria Júlia, que eu chamo de Julinha, ou de Maria Júlia, que é a irmã que não nasceu na minha consanguinidade. Que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. Bom, então, dando sequência ao nosso trabalho, Julinha, qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? Os espíritos respondem: a liberdade e o progresso. O que você tem a dizer a respeito disso? É um negócio meio paradoxal, né? Quem olha assim pensa até que Papai do Céu quer que a gente viva em guerra, né? Aparentemente, a resposta dos espíritos nos leva a pensar: bom, se preciso ter liberdade e progresso, então eu tenho que guerrear. Então a guerra é uma coisa natural. Mas não é isso que eles nos dizem. A guerra não é porque Deus queira que aconteça. Se nós, como já foi estudado, aprendêssemos e seguíssemos a justiça de Deus, a compreendêssemos e aplicássemos na nossa vida, nós não teríamos guerras. Mas no nosso estágio evolutivo, nós não entendemos a lei de Deus, nós não praticamos a lei de Deus, né? Nós ainda achamos que muitas vezes nós tratamos Deus como nosso servo, né? Porque eu acho que eu tenho que pedir, tenho que me obedecer, tenho que seguir todos os meus pensamentos. Então, ele aproveita o estágio que eu estou, né? Nós estamos de evolução, e esse ato que é provocado pelo nosso proceder, pelas nossas manias, ele aproveita para nos libertar, né? E o progresso. Porque quando uma coisa me incomoda muito, o ser humano, quando ele é incomodado fortemente, ele acaba se mexendo. Senão ele fica naquela inércia. Está tudo bem, ele fica sentadinho, descansando, está tudo ótimo. Quando alguém nos oprime, alguém nos agride, aí nós começamos a reagir, a querer alguma coisa diferente. Essa é a grande história. Nós necessitamos ainda da guerra que nós fabricamos para parar o processo de acomodação. Nós precisamos, para nós despertarmos e mudarmos. Não, isso está me incomodando, eu vou mudar, né? Então é necessária a guerra como princípio de liberdade e progresso no nosso estágio, porque nós a fomentamos, mas acabamos sendo incomodados pela guerra. Ou seja, nós geramos desconforto, temos que resolvê-lo. Sim.
Guilhermina, o que você teria a dizer a respeito? Em cima daquilo que já foi estudado anteriormente, quando se fala da causa que leva o homem à guerra, que é a predominância da natureza animal, né, etc, etc. E aí, vemos que o objetivo da providência, tornando necessária a guerra, a liberdade e o progresso. E nós ainda não temos a competência individual de ter a sanidade e o equilíbrio suficiente de caminhar e de progredir todos juntos. Então, dentro dessa forma, temos que fazer isso individualmente. E no momento em que você, como disse a Júlia, é oprimido, a opressão te leva a um movimento contrário de liberdade. Porque ninguém, em sã consciência, gosta, salvo as questões patológicas, que não é o caso, mas ser oprimido é uma alavanca para que você possa adquirir a tua liberdade, adquirir a tua consciência, adquirir a tua independência. E nesse caso, dessa forma, macro senso, a guerra teria um dos objetivos da liberdade. E, do outro lado, o progresso, porque já é fato conhecido que após grandes guerras, existe um avanço tecnológico importantíssimo. A cirurgia, a medicina como um todo, especialmente as técnicas cirúrgicas, se desenvolvem bem em função do que tem que dar um jeito naquilo. São as situações que aparecem e que os profissionais de medicina, em todas as épocas, têm que dar o teu jeito. E aí, a partir daí, surgem as tecnologias e as técnicas. Inclusive, até raciocinando, as tecnologias de ponta que temos hoje. Tecnologia nuclear, que facilita muito determinados tratamentos de doenças que até há um tempo atrás eram consideradas incuráveis e não descobertas, e a tecnologia nuclear trouxe isso, e teve que ser a partir da guerra, porque acelerou o processo. Entendo que é mais ou menos isso. Poderia ser diferente. Poderia ser muito diferente, mas... Nós temos que, às vezes, ser impulsionados pelo chicote, né? A gente tem que andar para frente, nem que seja no tropeço. É isso aí. Edna. Bom, desde quando não pode o homem evitar as guerras, elas são transformadas em instrumento de liberdade, né, e de progresso. Porque a lei nos fala muito claramente que nada se perde, tudo se transforma e acaba se transformando para melhor. O interessante é que você pensa, guerra, caos. Mas só que caos é a mais plena ordem, não é? Porque caos é nada mais do que a perfeita ordem. O que a gente pensa em caos, Deus é providência, Ele sabe, é necessário. É preciso que seja assim. Você veja, vem para o lado íntimo, a tua guerra é íntima, ela é com você, você não se aceita, você se acha gordo, você se acha feio, você faz uso de drogas, seja lá o que for, e você cria ali uma dependência, você acaba criando uma guerra porque você quer sair daquela situação. Mas muitas vezes tem muita gente que fala, é necessário que vá que nem uma fênix no fundo do poço e ressurja, então ali glorioso, fortificado. Porque você que vai regimentando forças, você vai angariando fé. Gente, é que nem educação, é repetição de hábito adquirido. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar no teu potencial para combater a tua guerra. Vira todas as tuas armas, aponta todas as tuas armas de prece, de oração, de resignação, de renúncia, que em prol de você mesmo, que você vai conseguir alcançar a tão sonhada liberdade. Porque é assim que Deus quer. Você vai precisar renascer. Você vai precisar ressurgir. Você vai precisar morrer para viver. Não é à toa que eu gosto do trabalho do Zahar. O pessoal do AA diz uma coisa. É só por hoje. Isso. Só por hoje eu vou evitar o primeiro gole. E aí, nós temos que evitar o primeiro gole da raiva, da preguiça, da agressividade, da atitude egoística, e por aí vai. Porque a gente, não é à toa que Jesus disse, vigiai e orai. Todo mundo fala, orai e vigiai. Não, vai lá no texto, é vigiar e orar. E não é vigiar o outro, não, é vigiar a si próprio, crianças.
E, como costuma dizer Guilhermina, liberdade não é alguma coisa que você ganha, é algo que você conquista. Exatamente. Então, Edna, se a guerra deve ter por efeito conduzir a liberdade, como se explica que frequentemente tenha por objetivo e por resultado a escravização? Você lê a resposta e depois nós entramos com a nossa vinheta. Vai. Escravização momentânea a fim de oprimir os povos e fazê-los progredir mais depressa. Então, Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então vamos lá. Com determinadas leis, desapareceu a escravidão. No entanto, ela continua a existir pelos pensamentos e provações. Somente a lei do amor vai ser capaz de libertar verdadeiramente as criaturas. Você veja, é como nós viemos falando há pouco. O cara é escravo das drogas, ele é escravo do sexo, ele é escravo da língua, porque somos, né? Verdadeiramente somos escravos da nossa língua. Mas o que acontece? Aquela escravização momentânea, ela vai te oprimindo de tal forma que você se vê obrigado a reagir. Você se vê obrigado a reagir. É pela força natural das coisas. É inerente, está em você. Você precisa reagir. E você precisa fazer algo. E o detalhe, se você não fizer nessa encarnação, acredite, você vai ter que fazer na outra. Só você vai ter mais trabalho. Porque você vai ter que entrar na fila para reencarnar, ganhar a possibilidade de fazer o que você poderia ter feito hoje. Guilherme. Vendo exatamente isso por uma outra ótica. Que os espíritos falam que seria a subjugação momentânea a fim de oprimir o povo e fazê-los progredir mais depressa. Pensando no macro, quando um povo em guerra oprime um outro e subjuga e suga e escraviza, etc, 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 com certeza este povo escravizado, subjugado e sugado até, ele, por uma questão até de autopreservação, ele vai explodir, ele vai de alguma maneira pensar em como sair dali e vai usar a criatividade para poder virar a situação. E muitas vezes a história mostra que é isso que acontece. É lamentável que na maioria das vezes, quando você vira querendo oprimir alguém para fazer exatamente a mesma coisa, porque nós ainda estamos dentro desse processo. Na medida em que a gente aprende que livrar-se de uma subjugação, a gente volta para o micro de novo, livrar-se de uma subjugação externa, eu só permito ser subjugado e ser escravizado se dentro de mim eu admito isso, eu permito isso. Sim. Porque na medida que eu acho que eu não vou, nem que seja a silenciosa rebelião, eu não preciso sair em armas. Basta que eu me cale, mas basta que eu não haja de acordo com aquilo que o opressor queira. O nome disso é resistência pacífica. E se a gente fizer a resistência pacífica de nós para nós mesmos, que eu acho que é o objetivo maior, eu tenho que fazer a resistência pacífica de mim contra mim. Hoje é o AA. Hoje eu não vou tomar o primeiro gole. Hoje eu não vou ser agressivo. Hoje eu não vou implicar com o meu vizinho. Hoje eu não vou implicar com o cara da condução, que todo dia eu implico com ele. Hoje eu não vou permitir que o outro que brigue comigo me leve a uma agressão em sentido oposto. E aí resistência pacífica no máximo, no micro. Isso aí, resistência pacífica é ahimsa. Exato. Ahimsa. Grande. E a não agressão. Satyagraha. Satyagraha. Ou seja, ele deu exemplo e nós sabemos que ele não foi o primeiro a falar a respeito disso. Claro. Né? É interessante que nós tivemos exemplos máximos no século XX. Tivemos Gandhi, que é o grande da resistência. Luther King. Mandela e muitos outros até que não são tão famosos. Recentemente, aquela menina Malala,
Yousafzai, né? Malala Yousafzai, que é de origem muçulmana e que resistiu à opressão pacífica, na base da resistência pacífica. Julinha, você resiste pacificamente, Julinha? Pacificamente. É aquela história. E quando a Guilhermina falava, eu estava pensando justamente no Mandela. No Gandhi também. Mas eu lembro de uma frase do Mandela, que ele disse que o dia que ele saiu do presídio, ele deixou lá dentro tudo aquilo que ele passou. Porque ele disse, se ele viesse cá para fora com toda aquela carga das opressões, que ele ia preso. E ele queria ser livre. Então, na realidade, né, eu estava pensando nessa frase dele, que eu acho linda, é o que nós temos que fazer. Eu, para ficar vivo, o mundo pode estar me oprimindo, mas eu só fico me sentindo mal com a opressão, né, se eu me permitir isso. Eu não posso impedir o outro de me oprimir, né? Muitas vezes eu não posso. Mas eu posso calmamente refletir que aquilo é momentâneo. E aí eu lembro do nosso irmão Renatinho, que sempre tem mania de dizer que nós devíamos pensar mais como espíritos do que como homens. Quando eu penso que eu sou um ser inteligente, que eu sou um ser espiritual, um filho de Deus, né? Eu não me prendo à situação só atual. Eu me prendo à visão que eu tenho que vencer, porque eu sou filha de Deus, eu não nasci para ser triste, não nasci para ser odiada, nem para odiar os outros. Eu nasci para evoluir para a felicidade. Essa é a grande fatalidade que nós temos. E nós não pensamos nisso. Então, se eu pensar de não me permitir ser oprimida, usar aquilo com a coragem da paz dentro de mim, né? Como disse meu amigo, a paz é minha, não permito, a gente consegue fugir disso e tirar proveito das lições que nos são apresentadas. E aí a gente se lembra de uma frase de Gandhi: podem me prender, podem me bater, podem me matar, podem prender, bater, matar minha família inteira e até meus grandes amigos, mas uma coisa eles não vão ter: o meu ódio, e também não vão ter a minha obediência. Porque quem me oprime por ódio não vai ter o meu ódio. Se obedecer a ele, vou estar me igualando a ele, e não é isto que eu tenho que fazer. Então, né? E aí nós fechamos nosso estudo de hoje com Guilhermina. Que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? Danou-se. Ai, Guilhermina, pelo amor de Deus. Não, mas... Ela é terrível. Depois de tudo que a gente já discutiu aqui, depois da última palavra da Júlia, quando ela fala da não fatalidade, da fatalidade daquilo que nós escolhemos, pelos quais nós estamos sendo preparados desde que fomos criados pelo Pai. Aí você vem a pergunta: que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? Esse é o verdadeiro culpado, simples assim. Precisará de muitas existências em grifo, para expiar todos os assassínios dos quais foi a causa, pois responderá por cada homem cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. E aí eu acho direto e objetivo. A responsabilidade daquele, aí vem a história. Se você ascende a um poder, volto de novo ao poder micro, ao poder macro. Se você ascende, você tem a possibilidade de ter algum poder em cima de quem quer que seja um ou seja milhões. Você tem que ter a responsabilidade que aquilo não aconteceu por acaso. Você tem que ter a responsabilidade que um dia você se comprometeu a utilizar aquele dom, porque não é todo mundo que tem esse dom, aquele dom de ter o poder de convencer pessoas,
de caminhar pessoas. E se você utiliza esse dom para causar barbárie, e causar morte, causar dor, em proveito próprio, ele está falando aqui especificamente, ele está falando em proveito de um ideal, não, ele está falando em proveito próprio. E aí, amigo, para satisfazer a própria ambição, seja ela qual for, realmente você vai ter que ser responsabilizado. Aí, sabe Deus o tempo que isso vai levar, sabe Deus as consequências, porque cada um que foi convencido pela tua palavra, cada um que foi convencido a promover barbáries em cima daquilo que você convenceu, a responsabilidade é sua, sem dúvida. Aí tem uma frasezinha que fala que morre lentamente, né? Existe um texto que fala do morre lentamente, aquele que deixa de promover determinadas coisas positivas porque foi convencido a fazer o contrário. Isso vale para dentro de uma família, isso vale para dentro de uma comunidade pequena, isso vale para um contexto macro. A responsabilidade individual daquele que dirige e daquele que convence. A palavra eleva, mas a palavra destrói. É isso. Bom, vamos ter mais um minutinho para cada uma, para Edna e para Júlia, para fechar o nosso estudo de hoje. Então, vamos lá. Jesus veio nos ensinar como termos paz, deixando para a humanidade o remédio para todos os males. Esse remédio é o Santo Evangelho, que possamos segui-lo e vivê-lo. A Guilhermina falou de quem convence os outros. Realmente, a responsabilidade dessa pessoa não tem. Agora, nós também devemos analisar outra coisa. Eu sou convencida daquilo que me satisfaz meus instintos. Se eu não ceder também a essa satisfação, eu não vou fazer. Né? Então, a culpa tem de um que mentaliza, mas eu vou porque eu gosto daquilo também. Eu só não faço porque eu não estou no poder do outro. Né? Então, que a gente possa refletir muito no Evangelho de Jesus para nortear nosso caminho. Fechando o nosso raciocínio, eu diria para vocês uma coisa. É interessante, aqui os Espíritos falam de culpa. Esse é o verdadeiro culpado. Só que na sequência da resposta eles não falam de culpa, que culpa pressupõe punição. E eles falam de responsabilidade. Responsabilidade é muito mais profundo do que simplesmente culpa. Culpa exige ser punido, mas Deus não pune. Deus não nos pune. Deus nos cobra a responsabilidade, e a responsabilidade é a de fazer o resgate dos erros do passado. Nós aqui, no Luz na Penumbra, temos uma responsabilidade enorme, porque o ouvinte maior de cada uma de nossas palavras somos nós mesmos, porque a nossa boca está mais perto do nosso ouvido do que a do ouvido de qualquer de um dos nossos ouvintes. Ou seja, falar aqui, gente, é uma responsabilidade enorme. Nós não temos o direito de, depois de estudar a respeito dos conflitos e da guerra, de como fazer a paz, nós não temos o direito de manter a nossa agressividade. Imaginem João Batista lutando com o leão que existe dentro dele. Guilhermina também, Julinha também, Edna também. Eu tenho só um dragão. Por aí. É por aí. Não é nem leão, é um bicho maior, mas soltando fogo. Exato. Então, vamos refletir a respeito. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais,
aonde encontraremos a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui, possivelmente nesta semana, pretendemos terminar talvez esta semana, o seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E essa parte final, justamente, é um pouco grande, sobre o duelo. Nós iniciamos nos programas anteriores e por isso acredito que vamos nos alongar ainda esta semana. E como eu tenho dito aqui, Marta, também, é um assunto que em tese pode parecer anacrônico, defasado, mas pelo contrário, ele continua aqui, não latente, mas continua vivo, efetivo aqui dentro do nosso comportamento ainda muito pouco cristão. Nós precisamos realmente observar os mini duelos nos quais nós nos envolvemos no nosso dia a dia. Por isso que é importante estudar essa parte aqui com muita calma, muita cautela, muita oração, para que nós entendamos bem, para que não sejamos participantes mais desse tipo de contenda. Para abrilhantar aqui os nossos comentários, está aqui, como sempre, Marta Batista, e na técnica o Pablo. Marta Batista, para quem eu dou boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite, Pablo, amigos ouvintes. Vamos então prosseguir com o estudo desse tema, né, palpitante, porque acabamos descobrindo ao longo desses dias de estudo sobre esse tema do duelo, que o duelo está mais vivo entre nós do que nunca, né? Não mais com armas de fogo, não mais com sabres, mas ele continua vivo dentro de nós, porque como todos os espíritos superiores nos disseram, eles são vestígios de barbárie, que nós ainda conservamos dentro de nós. Então, é importantíssimo nós lermos sobre isso, estudarmos, entendermos os mecanismos, entendermos que se não fizermos um esforço para eliminarmos o orgulho e a vaidade, nós vamos nos manter duelando. Agora com palavras, pela internet, aqueles duelos infindos que a gente vê na internet, né? Brigas incríveis e que não levam a nada. Porque, claro, quem tem uma opinião acerca de alguma coisa, se ele é adulto, né, com certeza ele vai manter aquela opinião. E não vai ser com duelo que ele vai mudar. Pode ser até com razão, né, com alguma informação mais plausível, mais racional, mas jamais com duelo. O duelo de palavras, né, que é algo terrível, que dilacera, que destrói uma pessoa, pode destruir. Inclusive, temos aqui uma mensagem, né, que já estudamos, e na qual o Espírito fala sobre isso, né, daquela pessoa que tenta denegrir a imagem do outro através da palavra, destruindo a imagem daquela pessoa, sobretudo no trabalho. E aí, aquele espírito, né, chega no ambiente de trabalho, onde sempre foi super bem recebido, sempre foi querido, e chegando lá, o que ele encontra? Aquele ambiente estranho, hostil, né? As pessoas não são mais as mesmas e a pessoa não sabe de onde surgiu aquilo. Esse é o duelo feito com palavras, denegrindo, destruindo a imagem do outro. Então, continuemos a estudar esse tema. Não é à toa
que Kardec colocou aqui várias mensagens sobre a temática do duelo. E hoje, então, nós vamos estudar o item 13, que trata-se de uma mensagem vinda através do espírito protetor, chegou em Bordeaux em 1861. Vamos lê-la e depois vamos desenvolver um raciocínio, uma reflexão sobre o que ele nos fala. Ele diz assim: o duelo, assim como o que antigamente se denominava o julgamento de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Quer dizer, ainda estamos sendo regidos por essa barbárie, por esse vestígio de barbárie. E que, se não nos esforçarmos, isso vai continuar. E aqui ele toca, nessa edição, ele dá aqui uma nota de rodapé falando sobre esse julgamento de Deus. Eram assim chamadas as provas extraordinárias, às quais se recorria quando faltavam as provas materiais, para comprovar a inocência ou a culpabilidade de um acusado. Tais provas consistiam em se mergulhar o braço em uma vasilha com água fervendo, ou em pegar com a mão uma barra de ferro em brasa, ou ainda ficar com os braços elevados em cruz. Aquele que permanecesse mais tempo nessa posição ganhava a causa e era considerado inocente. Agora vê que absurdo, meu Deus do céu. Além da barbaridade, né, da violência em que as pessoas se viam, né, envolvidas, o crivo de justiça era absurdo, né? Quer dizer, quem suportar mais ficar segurando um ferro em brasa ou estar com o braço mergulhado em água fervente, essa pessoa, então, será vencedora. Olha, e aí? E o que essa pessoa, né, realmente não tiver feito nada de errado, caso ela não tenha feito nada de errado, como que você vai fazer justiça dessa forma? Né? Isso não é crivo para nada. Então, era chamado do julgamento de Deus. Então, ele coloca, né, o absurdo e até o ridículo dessa atitude, né, e desse julgamento de Deus que ocorria no passado em relação aos duelos. Né? Por quê? Olha, você vai resolver o problema porque você se sentiu ofendido, alguém falou contra você, alguém caluniou você, e você resolve com o duelo. Então é isso que vai resolver? É você matando alguém? E aí você vai ter o seu orgulho resolvido e a sua honra resolvida? Claro que não. Então é como ele diz muito bem, é um vestígio de barbárie, ainda tentando permanecer vivo na sociedade e que cabe a todos nós nos despojarmos desse orgulho e dessa vaidade insana para que a gente possa extinguir de vez esses duelos, né? Que agora tem uma nova forma. E ele segue: o que dirias, entretanto, se visseis os dois antagonistas serem mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para decidir a sua pendência, e a razão ser dada ao que melhor sofresse a sua prova? Por certo, chamarias esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso, diz o espírito. Para o duelista experiente, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada. Claro, ele acha que a honra dele foi ultrajada, ele marca o duelo. Ele marca o lugar, diz como vai ser, se vai ter uma arma, que tipo de arma, como vai ser. E ele geralmente parte para fazer isso quando ele se sente superior em termos de força, né? E de habilidade na arma. Então ele marcava o duelo. Quer dizer, é como ele diz, é um assassinato a sangue frio e premeditado. Porque, lógico, se ele sentisse que ele era inferior na habilidade daquela arma, ele não ia marcar o duelo. Ele ia engolir a tal honra, entre aspas, e tudo bem, vida que segue. Mas,
como ele tinha certeza de que ele era bom, era exímio naquela determinada arma, ele então partia para a marcar um duelo. Então, como ele diz, a pessoa está, o espírito está se comprometendo e passa a ser um assassino, né? E ele segue para o adversário, que está quase certo de que vai morrer, aquele que, meu Deus do céu, agora eu estou numa situação dificílima, porque eu sou fraco nessa arma, eu não sou tão bom. Como é que eu vou fazer? Mas eu não posso recuar, porque se eu recuar, vai ficar aqui, todos vão ficar sabendo que eu realmente não tenho habilidade e vou ter que engolir essa desfeita, essa dificuldade que foi criada aqui, me ofenderam e acabaram com a minha honra. E ele, então, não recuava, mas sabia que tinha grandes probabilidades de perder. Então, nesse caso, com ele tendo essa certeza, é um suicídio cometido, com a mais fria reflexão. Fria por quê? Porque ele estava mais preocupado no que iam pensar dele, né? E não com o absurdo daquele duelo. Absurdo duplamente. Primeiro, porque ele era fraco na habilidade. E segundo, porque não é assim que você limpa a tua honra, né? É você sendo realmente uma pessoa honrada a ponto de ter atitudes nobres, a ponto de todos que conviverem com você perceberem e poderem dizer, não, peraí, ele não é isso que estão falando. Ele é uma pessoa honrada. Ele não seria capaz de fazer isso. Então, é assim que a gente tem que agir. Quando alguém cometer algum tipo de calúnia, né, algo que façam contra nós, evidente que se houver uma oportunidade de se colocar a limpo entre você e a pessoa, ótimo, não há problema, é recomendado, inclusive, né? Jesus recomenda que você vá, né, se retire num canto e vá falar com aquele seu adversário, mas só com ele, para não deixar que aquilo, né, se torne público. Agora, você sabendo que você não tem a habilidade, você cometia um suicídio, né? Então você está duplamente comprometido. E ele segue aqui. Ele sabia, né, que poderia morrer em razão da sua fraqueza e da sua falta de habilidade, então seria um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura, para se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, entregar o fato ao acaso. Mas então, isso não é o mesmo que, sob uma outra forma, voltar ao julgamento de Deus da Idade Média? E naquela época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé ingênua. Isso é verdade, mas uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar que um inocente morresse, enquanto que no duelo tudo depende da força bruta, de tal maneira que frequentemente quem morre é o ofendido. Quer dizer, ele expõe que o duelo é sempre muito mais grave, muito mais pernicioso, porque no caso desse famoso julgamento de Deus, as pessoas eram submetidas a torturas, né? Porque é uma tortura você segurar um ferro em brasa, ou você manter o teu braço ali numa água fervente. Mas, é como ele diz aqui, havia pelo menos, ainda que de uma forma, né, ingênua e uma forma rudimentar, havia uma fé na justiça divina. Porque eles partiam da seguinte premissa: não, mas se ele for realmente inocente, o que vai acontecer? Deus vai ajudá-lo. Então, era uma premissa de fé, ainda que rudimentar, mas era. Agora, no caso do duelo, não. Não existe nada que justifique, porque é algo que se premedita, aquele que tem mais força, como ele diz, a força bruta, certamente tudo indica que vai vencer, e enquanto que aquele que aceita duelar, porque tem vergonha do que vão pensar dele, né? Com certeza, sabendo que ele é fraco, que não tem habilidade, ele está cometendo um suicídio. Então,
em ambos os casos, a gente tem aqui duplamente um compromisso, né, de assassinato e de suicídio. Então, e tudo provocado pelo quê? Pelo orgulho. Quando a gente vai naquele texto que eu havia comentado na semana passada, na Revista Espírita de 1862, cujo título é O Duelo, o que os espíritos falam, né? Quando ele fala das consequências humanas, fala das consequências espirituais, que nós comentamos na semana passada, e quando ele fala das consequências humanas, lá no finalzinho do texto, ele diz: só o orgulho é, pois, o guia de quase todos os duelistas, e não a honra. Quer dizer, a justificativa é a honra. Não, eu estou defendendo a minha honra, eu estou lavando a minha honra. Mas, na verdade, quem está falando mais alto é o orgulho. Esse é o guia do duelista. E a gente sabe que orgulho e egoísmo são os grandes instrumentos de perdição de um espírito em evolução. Ora, se nós temos essa informação, o Livro dos Espíritos nos oferece essa informação, que nós comecemos a nos trabalhar, arregaçar mangas para que possamos eliminar esses vestígios de orgulho. E como o Antônio sempre muito bem destaca, nós, na realidade, somos ainda muito orgulhosos. Então, essa é a questão, né? A gente está diante de um impasse. A questão é, o orgulho nos leva à perdição. Esses duelos, né, de que hoje tem um outro perfil com arma da fala, com a arma das palavras, com a arma da internet, né? Esses duelos, na verdade, são movidos pelo orgulho, mas nós não sabemos como fazer para eliminar o orgulho. Então, o que a gente pode inferir dessa questão? Se estamos diante de um dilema, né? O orgulho é a arma que nos leva à perdição. Mas nós estamos ainda muito impregnados dele. Como a gente faz? Só há um meio para nós nos despojarmos. Primeiro, entendermos que somos espíritos em evolução e a caminho, né, cada vez de busca de uma felicidade e dessa perfeição que vai nos trazer a felicidade, e entender que aquilo que nós julgávamos relevante, né, imprescindível, que nada mais é do que algo que se dissipa, porque a vida é rápida, imediatamente nós passamos por ela e já estamos retornando ao mundo espiritual para descansarmos das lutas e depois, posteriormente, voltarmos, e aquilo então se torna uma bobagem. Por que nós levamos a ferro e fogo? Literalmente falando, né, no passado era assim, algo que na realidade não tem substância. O que realmente compõe a nossa honra são as qualidades morais. E não se alguém falou isso ou aquilo de você, e não o orgulho que nós, na verdade, revestimos a nossa honra com o orgulho. É só puramente orgulho. Uma coisa boba, uma coisa infantil, algo de espírito imaturo. Então, que reflitamos sobre tudo isso para que a gente possa começar a nos trabalhar sobre isso. Não, peraí. Eu vou fazer um treinamento e eu vou ouvir isso que eu não gostei, mas eu tenho a minha opinião sobre isso, não estou prejudicando ninguém, pode ser diferente dos demais, mas não está prejudicando ninguém. Fulano pensa que não, que deve ser de uma outra maneira. Eu vou respeitar a maneira dessa pessoa pensar, mas não vou ficar aborrecida, né? Isso é assim mesmo, temos ideias diferentes. É assim que nós somos compostos, somos espíritos, né? Somos individualidades. Mas respeito, e eu sei que eu não sou assim como fulano falou. Então, vida que segue. Eu não vou ficar aborrecida e nem ficar ruminando, tentando processar algo que na realidade é um equívoco da outra pessoa. E vou superar isso aí. Então eu vou começar a treinar. Ah, mas é tão difícil, meu Deus. Sim, mas
Mas você tem que começar. Tem que começar. E tem que ser para ontem. Esse trabalho, esse exercício é para ontem, né? Nós já estamos aí em cima do limite. Ora, e aí a gente vai treinando, não responde, não se aborrece, não duela. Um belo dia, quando você percebe, você não quer mais duelar, porque você acha de fato que aquilo é uma bobagem. Não é mesmo, Antônio? Sabe o que eu estou pensando aqui, Marta? Veja bem, as coisas evoluem. Sim. Você vê que na Idade Média existia essa história do julgamento de Deus, né? Já na época do Kardec, ainda existiam esses duelos, né, de capa-espada, como se dizia, Sim. garrucha, sei lá o quê. E isso, no fundo, se você pensar bem, é causado pelo orgulho. Agora, se você está magoado, sente o seu orgulho ferido, a sua honra ultrajada, e você não consegue superar isso, o que você provoca? Você quer um duelo para extravasar, ou seja, a violência que ainda está no nosso DNA. Mas aqui ainda são costumes antigos nossos. Então naquela época a gente extravasava esse orgulho retido, aquela mágoa, aquela situação de ultraje com um duelo. Eu vou lá e vou decidir essa parada agora aqui na espada. Então você extravasava, de certa forma, você poupava o físico, porque você conseguia pôr para fora aquele ódio, aquela raiva sua, com um duelo. Sim. Mas o duelo ficou anacrônico. O duelo caiu de moda, ficou demodê, né? Ficou chinfrim. Quem é que vai querer fazer duelo hoje em dia? Então o que acontece? Você está tendo que engolir o orgulho hoje. Você não consegue mais querer extravasar a dor, a mágoa de ter sido ofendido, o seu orgulho, a sua honra, outra vez. Você não consegue mais chamar ninguém para um duelo para resolver no braço. Não tem mais como fazer isso. Aí você carrega aquilo dentro de você. E onde é que isso está explodindo? No seu corpo físico, somaticamente. Exatamente. 2, na sua psique mental, seus distúrbios mentais, distúrbios neurológicos. Nós estamos ficando com doenças psicossomáticas, nos deixando em situações terríveis e vamos parar nos médicos, sejam médicos clínicos, sejam médicos psicólogos, psiquiatras, porque nós não temos mais como extrapolar, pôr para fora esse orgulho dentro de nós num duelo. Fazer catarse. Não tem como, Marta. E aí, nós não temos mais... No caso, o duelo até ajudava psicossomaticamente a nós na época. Mas era uma ajuda terrível. O que é isso? É uma justiça terrível. Hoje você o máximo que consegue é processar lá aquele que você acha que ele ofendeu e levar, sei lá, quantos anos, né, num julgamento caríssimo. Então você, como não tem dinheiro para bancar isto, você vai e engole aquele orgulho e faz mal a quem? Por isso, esse orgulho está dentro de você. Você tem que extravasar com a violência, com o duelo. Hoje está mais complicado. Até a lei do feminicídio vai começar a restringir até essa válvula de escape. Exatamente. Vai começar essa válvula de escape, que é agredir a companheira, também vai ser fechada, essa válvula. Isso. Então vai explodir em quem? No orgulhoso. Isso. Ele está botando dentro de si uma bomba relógio. Claro, porque no mínimo, né, o mínimo que pode acontecer é justamente que ele vá se transformar, né, numa pessoa surtada, né? Surtada. Porque não pode mais extravasar dessa exatamente, forma. É um quadro, eu estou me surgindo essa ideia agora, mas é um quadro que está aí. Sim, para sem qualquer dúvida. Um perceber. Sem dúvida. Não sou psicólogo, é verdade. mas estou sentindo que tem alguma coisa, uma coisa a ver com a outra. Por hora, ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.